Fala pessoal, começando mais um episódio do Influência com Sotaque, esse podcast que eu adoro fazer, porque eu tenho sempre convidados especialíssimos aqui. Eu vou ler um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, com 20 anos de experiência em e-commerce e marketing digital. Silvia Beluso adquiriu uma visão ampla dos negócios online, tendo atuado em diversos segmentos como telecom, varejo, viagens e tecnologia, desenvolvendo estratégias de marketing digital e e-commerce do zero. Atualmente, ela é diretora de marketing com foco em empreendedorismo no TikTok para a América Latina. Seja muito bem-vinda! Obrigada por me receber aqui. Eu que falo que eu tô muito orgulhosa de estar aqui, porque Influência com Sotaque, bom, você sabe, eu tô aqui em São Paulo, sou do Rio, então Não, eu já, dos bastidores, já tava querendo saber aqui, de tudo da vida dela. Adoro essa quebra aqui de, eixo Rio-São Paulo. Vamos entender aqui como que a gente traz mais sotaque brasileiro pra mesa. Cara, não, já começou falando, já tô até arrepiado, já começou falando minha língua. Quando eu te ouvi falar, eu falei, cara, ela não é de São Paulo, ela é do Rio, com certeza. E eu não perguntei de onde você é. Eu sou do Ceará. Sou cearense. Então moro aqui há 3 anos. Que demais. A gente tava falando dos movimentos da vida, né? Tipo, eu vim pra São Paulo, você na pandemia foi morar no interior com suas filhas, depois fica nessa ponte aérea de vir pra cá e pra lá, mas ao mesmo tempo você é carioca, então existe um dinamismo muito grande aí nessa... Exatamente. E quando eu falei de sotaque, você falou, caraca, eu adorei isso tudo, porque a gente que tem outros sotaques, que não é o sotaque paulista, digamos assim, a gente sente, na verdade, uma vontade muito grande de ver o nosso sotaque abraçado pela publicidade, por todos esses lugares. Você sente um pouco disso também? Sinto. E posso falar que foi uma das primeiras causas que eu abracei quando eu entrei no TikTok, porque, imagina, eu cheguei no TikTok para falar de negócios, para falar para empreendedor brasileiro, e a primeira coisa que eu pensei, bom, não vou ficar falando que eu sou Head SMB, porque, já criei a primeira barreira aí. Então, eu já dei essa adaptada, falo de empreendedorismo para a América Latina, e comecei a minha jornada lá construindo cases de sucesso fora desse eixo. Então, a gente trouxe gente do interior da Bahia, Goiânia, sul do Brasil, justamente para mostrar que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não está falando só daqui do eixo principal Rio-São Paulo, a gente está falando do Brasilzão mesmo. Não, isso é música para os meus ouvidos, porque assim, a Sotaque nasceu com esse objetivo, né? Eu sou cearense, eu sempre tive uma vontade muito grande de ver outros lugares tendo destaque, né, no lugar brasileiro mesmo, assim, que a gente fala, né, nesse centro do Brasil. E é muito legal que quando a gente tem esse olhar de fora, a gente percebe quando a gente chega, justamente porque a gente tá nesse cenário também, né, de ser o de fora. Eu não sou tão de fora assim como você, porque Rio acaba que, tem muita influência. O Sudeste como um todo, né, porém, tem muita influência. ainda assim, quando eu vim para São Paulo, eu já percebi muita diferença cultural. Então, de fato, a gente consegue ter esse olhar externo da importância de incluir, né? Não, e eu falo muito sobre isso porque, assim, as empresas, elas precisam entender a diversidade que esse país tem. Ah. Tanto que o nosso slogan é a influência do Brasil de verdade. E o Brasil de verdade, ele é multicultural. Ele é continental, ele é gigantesco. E aí, jogando um pouco pro TikTok, falando de empreendedorismo como um todo, como que uma empresa chinesa, global, que está em todos os lugares do mundo, chega no Brasil e identifica que o Brasil tem essas particularidades culturais? Olha, você falando isso, eu até lembrei de um episódio engraçado, que a gente trabalha muito com um time global, e é isso, né? O TikTok é uma empresa global, então a gente tem pessoas do mundo inteiro trabalhando, e aqui meu time é o time regional, a gente garante que a gente olha para os produtos que a gente tem, as ferramentas, você comentou mais cedo do TikTok Shop, é um excelente exemplo, e traz para a região adaptado ao negócio, né? E uma vez eu recebi uma newsletter para aprovação e era carnaval, e era uma newsletter que tinha como destaque uma imagem de uma passista do Rio de Janeiro, representada, lindo, maravilhoso, mas eu olhei para aquilo com o meu time e a gente falou, gente, isso representa uma manifestação cultural do Brasil e não o todo. Só que o TikTok tem muito esse olhar também global e foi ali o alinhamento que a gente fez para chegar no melhor formato. Mas foi curioso isso, porque foi uma oportunidade que a gente teve de trazer ali que, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de camadas, a gente fala de diferenças de culturas. Tem o frevo, né? Tem o carnaval Bahia, tem o carnaval interior, tem a região norte. Então, não dá para resumir com uma manifestação só, que é ali talvez o mais conhecido, que é o Carnaval Carioca. Mas, enfim, a gente tem esse desafio e meu papel é justamente garantir isso, que eu tô olhando para tudo que o TikTok tem de soluções de negócio e tô traduzindo isso da melhor forma possível pro pequeno e médio negócio brasileiro da melhor forma. Porque é uma marca, como eu falei, uma marca global, mas ela tem um DNA brasileiro.
Porque vocês conseguem colocar o DNA de vocês dentro dela. E eu acho que a marca é muito aberta pra isso, né? Sim, eu sinto até um pouquinho de orgulho de ouvir você falar isso, porque realmente isso foi uma das bandeiras que eu sempre trabalhei internamente para que a gente tenha. Mas claro que não é um trabalho só meu. E tem um outro lado também, né? Porque o TikTok, ele é feito da comunidade, Eu ia falar isso dos agora. usuários. Os usuários simplesmente abraçaram o TikTok, trouxeram essa relevância para dentro da plataforma e aí torna o meu trabalho mais fácil, né? Porque Não, o meu trabalho é super. dar voz para E esses vocês falam criadores. muito que vocês são uma empresa de entretenimento. Muito Sim. mais do que uma rede social. O TikTok não é rede social. Me fala um pouco disso, queria entender essa visão. Porque uma rede social, ela tem a entrega do seu conteúdo baseado na interação social. Então, se você é meu amigo, você vai receber o meu conteúdo e aí minha rede recebe de acordo com essa dinâmica. Só que o TikTok, ele é uma plataforma múltipla, é um ecossistema que tem funções sociais dentro do TikTok, porém não é isso que vai determinar a entrega do conteúdo. Eu gosto de falar, a gente fala dentro do TikTok que hoje nós temos um ecossistema completo, desde a descoberta até a conversão. Então o TikTok, você busca um conteúdo, você encontra uma comunidade, você interage com o conteúdo e ali de diversos nichos. Então, a minha experiência como usuária vai ser completamente diferente da sua. Claro que a gente pode ter conteúdos afins, mas o conteúdo como um todo, a gente fala da hipersegmentação. Então, um conteúdo extremamente fragmentado que vai garantir essa personalização do conteúdo. E como isso não depende da dinâmica social, o algoritmo trabalha no que é relevante para você. O TikTok não é uma plataforma, Não, o algoritmo não é uma rede de vocês social, é uma plataforma de entretenimento. O algoritmo de vocês é uma coisa bizarra. Eu sei, eu também sou apaixonada, eu não só trabalho lá. Gente, o que é aquilo? Sim. Eu tenho até medo de curtir alguma coisa, eu tô de demorar muito tempo no vídeo, porque eu não quero que ele volte pra mim. Eu não quero que você entenda que isso aqui é do meu perfil. Então, é muito louco, porque assim, na verdade, duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro é que, além de tudo, de vocês serem uma plataforma de entretenimento, vocês viraram uma ferramenta de busca. Exatamente. Né? Hoje em dia, o meu irmão, super Gen Z, ele qualquer coisa que ele vai buscar de ferramenta, enfim, de alguma coisa, ele vai buscar no TikTok. 53% dos nossos usuários declaram que descobriram algo no TikTok e continuaram a procurar sobre isso no TikTok. Que dado. Eu, por exemplo, aconteceu isso comigo com um skincare coreano. Eu caí na bolha do skincare coreano, fui embora. Quando eu tive a primeira oportunidade, eu quis comprar tudo e criar o meu próprio vídeo, que tem isso também, né? Tem. Como ele compartilha o protagonismo, eu não só quero descobrir algo, eu quero também dar o meu ponto de vista. Eu tendo 1 milhão, eu tenho 100 seguidores, não importa. O que importa é que eu quero participar da minha comunidade contribuindo com a minha experiência. Não, eu fico impressionado, assim, com a mudança de comportamento cultural que a gente tá vivendo, porque a plataforma, ela surge e aí ela traz entretenimento e você começa a mudar um pouco a sua rotina, porque você começa a entrar na tela de uma forma diferente do que você via. Pra mim é um passatempo mesmo, assim, é um divertimento. E aí, ao mesmo tempo, ela começa a entrar dentro da sua vida como uma ferramenta de busca também. E aí você vai buscar os conteúdos, você entra dentro dela e começa a virar uma questão cultural. As pessoas começam a buscar as informações, os conteúdos lá dentro da plataforma. Isso que você está falando é um aspecto muito interessante que ajuda justamente a explicar por que o TikTok é uma plataforma de entretenimento. Ontem, por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu cheguei aqui em São Paulo, falei pra você que eu cheguei ontem, né? Tô no interior, então tem que vir com uma garantia ali de tempo. E cheguei e eu pensei assim, vou agora ver alguma coisa, ver uma série. Só que o que eu fiz? Eu abri o TikTok. Aí não sai mais. E aí eu comecei a ver vídeos. E ele é uma experiência imersiva, de som, entretenimento, conteúdo. E você começa a entrar naquilo e é isso. E você toma essa decisão. Diferente de uma rede social que você tá ali vendo, você pode estar vendo um filme, tá checando ao mesmo tempo, falando com alguém. O TikTok é uma experiência imersiva. Então ele ocupa esse lugar que normalmente a gente teria no streaming, ou assistindo um vídeo. Então, por isso que o TikTok é entretenimento. E entretenimento não significa necessariamente um vídeo, uma comédia. É informação, é educação, é você aprender algo novo, ver algo novo que você entra em contato somente no TikTok, porque ele te permite encontrar o diferente. E aí muda todo um ecossistema, porque, por exemplo, as marcas começam a abrir seus perfis no TikTok, porque o público tá lá, obviamente, elas querem conseguir encontrar um formato. Mas existe um desafio muito grande para as marcas dentro do TikTok, que é
como que elas se tornam creators? Porque se elas não viram creators, muitas vezes as pessoas elas não vão engajar. Exatamente. Né? Elas precisam humanizar. E aí começa a vir muito influenciador que começa a emprestar o rosto para a marca para gerar conteúdos nativos digitais para as pessoas se interessarem. Então aquele formato que a marca tinha de fazer uma vitrine de produto para vender já mudou muito, porque senão ela não engaja no TikTok, ela tem que entreter e não interromper. Exatamente. Eu vou te trazer outro dado que eu já vi que você gosta de dado. Adoro. 79% dos nossos usuários, eles querem que as marcas pareçam reais na hora de se comunicar com eles. Então, realmente, há essa demanda dentro do TikTok, que as marcas interajam como pessoas. Então, se eu sou uma marca grande que vendo canecas, na hora que eu vou entrar no TikTok, eu tenho que trazer ali meu lado mais autêntico para eu me conectar, porque pessoas compram de pessoas. Então, as marcas que entendem isso, elas trilham um caminho de sucesso. E a gente vê grandes marcas que vem entendendo como, né, trabalhar, encontrar seu público e trazendo um conteúdo que você não vê elas trazendo em outras mídias. Total. Vou dar um exemplo aqui de uma marca grande, a Marc Jacobs, uma marca de moda, né, que entrega luxo, fashion. Quando você olha o que a Marc Jacobs faz, eles fazem uma cozinha no TikTok deles, porque eles entendem que as pessoas não querem entrar ali para ver mais um vídeo de uma modelo. Um fashion filme. Exatamente. Elas querem ali para ver a vida real, o que acontece nos bastidores, como, né, como se abrisse a cortina do que eu posso ver, que só aqui nesse lugar que eu vou ver, não mais em outro lugar, e se conectam com a marca justamente por isso. Falando de uma marca brasileira que eu tenho visto começar e pelo mesmo caminho, a NV, da Nath Vosa. Total. Eles também têm ido por esse caminho de mostrar bastidores, conectar. A própria Nath. A própria Nath. O que a Nath fala no TikTok é totalmente diferente do que ela fala no Instagram. Exatamente. Ou em outras plataformas. Assim, você começa a perceber claramente que ela entendeu o jogo da plataforma. Ela entendeu o jogo, exatamente. Né? Ela responde, ela fala, ela dá opinião, ela interage, ela se conecta com as pessoas de um jeito diferente. Ela tá criando uma comunidade dela diferente, né? Exatamente. E quem entende isso sai na frente. Sai na frente. E esse é um pouco do nosso papel, tá? Dentro do TikTok. É justamente moldar o mercado. Porque a gente tá falando aqui, e eu gosto de meio que dar uma sacudida nas pessoas. Vocês não estão tomando a opção, não estão tomando a decisão de entrar em mais um canal. Vocês estão entendendo que há um modelo novo de comunicação que está aí já há 5 anos se estabelecendo, e a gente precisa entender novamente. Assim como lá há 20 anos atrás a gente entendeu que precisava ser online, há 10 anos atrás a gente entendeu que a gente precisava ser encontrável numa dinâmica de densidade e relevância nas plataformas de buscas, a gente entendeu que a gente precisava da dinâmica social, e ela foi muito importante para a gente aprender a se posicionar, a quebrar bolhas só que de grandes marcas que geram conteúdo. Não, eu posso ser um influenciador, e aí a gente chega na era do protagonismo, que eu nem preciso mais ser influenciador. Eu posso ser simplesmente um participante de uma comunidade querendo trazer meu ponto de vista. E aí você traz justamente o TikTok nessa era do protagonismo, onde qualquer um pode ser protagonista, né, a partir do momento que eu compartilho o conteúdo. Então, se eu tenho até quando eu faço uma apresentação, eu trago um exemplo que a gente tem a Boca Rosa, que tem a comunidade dela incrível, porém, ela fez um lançamento, não foi tão bem sucedido assim no início, daí a gente volta para quem? O olhar para quem? Para quem está recebendo o produto. Quem é esse cara? É o cara da comunidade dela, que não necessariamente vai ter milhões, mas ele quer trazer o ponto de vista porque ele comprou o produto, ele faz parte da comunidade. Quer fazer seu review. Ele recebeu e ele falou, olha, a experiência não foi o que eu esperava. E ela entendeu isso rápido, ela escutou a comunidade, mudou o jogo e usou a comunidade a favor dela, porque ela hoje é uma das marcas que mais desponta no TikTok Shop, gerando conteúdo através de afiliados. Né? E aí é um modelo também que todo mundo ganha. Não, eu vou chegar no TikTok Shop, porque eu quero muito falar sobre isso. Vai me parando que eu já falei que eu falo muito. Eu tô amando tudo, mas sabe que... Não, meu amor, se todo mundo fosse assim, seria maravilhoso, porque é tão gostoso bater esse papo. Eu te falar também sobre uma questão que eu acho que é muito forte, a gente sempre traz no nosso pitch da Sotaque, que é a transformação social. O que é isso? Hoje em dia, você tem uma rede de Wi-Fi, e você tem um celular na mão, você pode ser um creator, você pode gerar conteúdo, você acabou de falar, qualquer pessoa pode ser um creator. Sim. E aí a gente começou a perceber, e como a gente contrata pessoas de todo o Brasil, do interior do Brasil, de vários lugares, tem pessoas que nunca entraram num voo na vida. Nunca pegaram um voo, nunca saíram do seu lugar, nunca saíram do seu município. E hoje fecham com marcas globais, pela possibilidade da transformação social que o marketing traz.
Porque elas conseguiram fazer sucesso, elas criaram uma comunidade, elas se tornaram fortes e relevantes com o celular na mão, com o Wi-Fi, com o TikTok, e elas conseguiram ter milhões de seguidores. Você sabe que em 2023 a gente fez uma campanha do TikTok. Bom, eu te falei que eu tô lá há 4 anos quase, mas essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das mais bonitas que a gente fez, que foi a campanha Negócios que Você Nem Imagina. E a gente tinha uma campanha mãe, que era Histórias que Você Nem Imagina, onde a gente trazia justamente história de empreendedores que descobriram o seu lugar através do TikTok. E a gente queria justamente trazer essas histórias que você está falando. Então a gente trouxe uma dona de oficina mecânica daqui de São Paulo, Poxa, da que Vila legal. Mariana, que assim, a história dela é linda, tá? Ela vem trilhando um caminho de sucesso aí, porque ela veio pro meu lado, a gente virou amiga, que eu não desgrudo deles quando Que eu conheço legal, eles. que legal. Aí a gente teve um dono de bar em Brasília, um limpador de piscina, que era o Juan, em Minas Gerais. Enfim, várias histórias. O casal de velhinhos, os senhores bacanas também, de 80 anos, que também começaram a trazer o caldo de cana, o negócio deles para dentro do TikTok. E as pessoas, o objetivo era justamente mostrar que tem histórias ali de pessoas que mudaram a sua vida por conta do TikTok, que nem elas imaginavam, e a gente não imagina isso, Cara, a eu gente tenho não tem tanta ideia. história, Sil. Tanta história. Eu quero Inclusive, saber todas eu vou te já, passar. pra eu contar Eu vou te também. passar, e aí talvez a gente pensar em alguma coisa, porque assim, Ótimo. é o TikTok com sotaque, né? Porque assim, cara, é Exato. impressionante. Por exemplo, a gente concorreu ao TikTok Awards com a Maria Lúcia, que é uma influenciadora que mora no interior do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E, cara, você não tá entendendo a história dela e o que ela fez e como ela se tornou influenciadora, assim, é um negócio, assim, é impressionante, assim. É impressionante o poder que o algoritmo dá com conteúdos autênticos e como você consegue transformar a sua vida, e as marcas estão dispostas a isso. Sim. As marcas estão dispostas a conversar com essas comunidades. Isso era um ponto que eu queria trazer para dar um holofote, que eu acho que é muito importante, mas um outro é que eu acho que depois que o TikTok entrou, mudou muito o formato de conteúdo. Porque, por exemplo, antigamente todo mundo falava de tudo. E hoje em dia as pessoas começaram a perceber que se elas não nicham um assunto, elas não têm relevância. Porque o algoritmo, ele só vai conseguir entender aquele assunto mais nichado para entregar para mais pessoas que querem aquele assunto. Então, por exemplo, sei lá, eu adoro falar, eu sou um influenciador de gastronomia, mas eu falo um pouco de tudo, sei lá, eu falo de viagem, de... Cada vez mais você percebe, quando você é influenciador, que quando você nicha para o assunto de gastronomia, o algoritmo entende o seu assunto e entrega para as pessoas que querem aquele assunto. Sim. Vocês percebem essa mudança e vocês recomendam isso até para quem é um empreendedor ou para alguém que quer ganhar autoridade e notoriedade na plataforma, a escolher um assunto e nichar, ou eu estou fazendo uma análise mais com percepção Olha, errada? a gente não chega e fala assim, escolhe só um assunto. Mas a gente fala por um outro lado. Busque se tornar autoridade do seu nicho. Então, você tornar autoridade do seu nicho, não necessariamente você vai falar de uma coisa só, mas claro que você vai trazer ali coisas que permeiem o seu universo. Uhum. Então, coisas que eu percebo, sem sombra de dúvida, a quebra da vida perfeita, ela foi inaugurada pelo TikTok. O TikTok fez isso. O TikTok trouxe isso. É verdade. E hoje, eu acho que a gente se sente mais confortável para ser quem a gente é em todos os lugares. E eu que falo muito com o empreendedor, eu percebo que isso é uma das principais barreiras, porque as pessoas que não entendem que elas têm ali o cenário ideal, eu sou uma cozinheira, mas a minha cozinha não tem as panelas mais bonitas, gourmetizadas, eu tenho uma loja, mas eu não tenho iluminação perfeita, elas se sentiam muito reféns disso e não aptas, não necessariamente validadas para colocar sua cara numa rede social. E quando a gente vai para um ambiente como o TikTok, que quebra isso, orgânico, que as pessoas querem se conectar justamente por ver que a sua vida não é perfeita, porque a gente chegou no momento que estava todo mundo muito, cansado disso. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, o TikTok inaugura essa era do vamos abraçar que a gente seja como a gente é e tá tudo certo, vamos ser autêntico, que é o que é mais importante. Então, sem sombra de dúvida, é isso. Segundo, quando a gente tira do caminho essa obrigação de vida perfeita, qualquer um pode dar a sua voz. Então, a gente percebe que hoje a gente tem diferentes tipos de conteúdos, nascendo todo dia na plataforma, porque se eu posso trazer o conteúdo do jeito que eu tô, você não tem essa barreira do estética, ou aesthetic, como a gente gosta de falar, eu posso falar do que eu quiser. Então, realmente, as pessoas se sentiram mais aptas e validadas a trazer o seu conteúdo, e a gente tem hoje uma pluralidade, o TikTok é infinito. Eu comento
que outro dia eu estava fazendo uma apresentação, eu estava indo fazer uma apresentação e eu fui impactada por uma empresa que fazia extração de piolhos. Era um estúdio, né, um consultório, e uma enfermeira falando que ela tem uma tecnologia alemã que faz uma extração, né, através de um aparelho, sei lá o quê, de piolhos, uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Nunca ouvi falar também. Eu também encontrei um cliente na semana passada num evento que ele faz um produto, um sérum íntimo, que é a coisa mais engraçada que eu achei, que é um sérum íntimo para mulheres, e os vídeos deles, obviamente, assim, eles têm uma preocupação muito grande de serem banidos e tal, são homens de barba, homens dando depoimento da eficiência do produto. Então, você vê que as pessoas, elas trazem, né, o nicho para dentro da plataforma e também se libertam usando a criatividade. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o TikTok, ele traz isso. E aí a gente vê grandes marcas trazendo esse formato para mídias tradicionais. Então, né, acho que a gente já viu aqui, você deve ter exemplos aí de grandes marcas que começam a se comunicar numa linguagem de TikTok. Total. Cada vez mais as marcas estão nativas digitais. Né? Você vê na TV, quando eu vejo isso, eu fico morrendo de orgulho. Eu acho muito legal também. Comercial de TV, onde você vê ali um formato de um criador de conteúdo, trazendo conteúdo de uma maneira completamente caseira, produção caseira, né? Claro que é entre aspas, mas é a quebra dessa bolha, novo olhar da comunicação. Exato. É o novo olhar do vídeo, é o novo olhar da forma como as pessoas se conectam, é o novo olhar mesmo do formato de fazer. Porque eu acho que as pessoas cada vez mais querem campanhas compartilháveis. E aí elas querem que as pessoas se identifiquem. E tá todo mundo na tela também, no celular, mexendo e vendo o TikTok, acompanhando aquilo tudo. E o que eu acho mais legal também é quando eu vejo uma pessoa viral. Sabe, ela viralizou no TikTok e quando você vai ver, ela tá na TV. Aí você fala, cara, que imersão esse multicanal, né? E eu queria saber agora, falando do TikTok Shop, em específico, que foi um fenômeno que aconteceu e tá todo mundo falando sobre. Claro que eu quero falar também sobre o olhar do influenciador, porque agora vocês estão ativando onde qualquer pessoa pode ser um influenciador e ganhar dinheiro, pode ser um afiliado. Mas como que tá a aderência do TikTok Shop no Brasil? Como que as pessoas estão absorvendo esse novo modelo de trabalho? Bom, acho que a gente não tinha a menor dúvida de que o TikTok Shop seria o fenômeno, né, que vem sendo no Brasil, porque o Brasil já tem essa participação massiva dentro do TikTok, o Brasil já abraçou o TikTok há alguns anos e a gente já tinha, né, feito lançamento em alguns outros países do TikTok Shop e a gente sabia que no Brasil não deveria ser diferente e tem sido aí um caminho realmente de muito sucesso, tanto para grandes marcas como para marcas muito pequenas que já vinham trilhando um caminho de sucesso muito, né? Dentro da plataforma e ali de igual para igual, tendo um balcão de vendas online, onde você pode se comunicar ali com seu cliente em tempo real. Eu vi essa definição semana passada e eu falei, é isso. A gente está trazendo o balcão clássico da loja para dentro de uma plataforma. E quando você começa a entrar nas lives, porque eu faço muito isso, eu falo assim, tô com um tempinho aqui, deixa eu entrar para ver quem está fazendo, como é que está fazendo. Você vê que quem está fazendo muito bem feito, tem sido um caminho de sucesso, é justamente quem entendeu isso. Que ali você tem um canal para trocar em tempo real com o teu cliente, para tirar dúvidas. E a tua comunidade te abraça ali, começa a interagir e responder outros clientes potenciais, porque já conhecem muito bem o teu produto, o seu serviço. E é isso que você falou, eu acho que traz a possibilidade de você estar de igual para igual, primeira coisa. Segundo, você completa uma jornada de quem já estava ali no TikTok, aprendendo a criar, aprendendo a engajar, a se conectar com a sua comunidade, a ser descoberto, e agora pode fazer a conversão. Você pode monetizar, né? E pensa isso para o empreendedor. Porque quando a gente pensa numa grande empresa, né, você tem múltiplos canais para gerenciar, o nível de complexidade que a gente sabe que você requer recursos mil, tanto do ponto de vista de time, como do ponto de vista de recurso financeiro. Agora, quando você traz uma plataforma como o TikTok, que você pode ter a sua visibilidade e na mesma plataforma você ter a conversão. Importante falar, quando a gente está falando de conversão, não é só vender ali, apertar o botão e fazer a venda. Mas o TikTok faz todo o processo logístico, suporte ao cliente. A logística é do TikTok? É toda do TikTok. Claro que a gente trabalha com parceiros para que isso aconteça. Mas vocês se responsabilizam Mas é o TikTok responsabilizado. Meu Deus. Sim. Mas como que vocês vão conseguir dar escala no sentido de, tipo, por exemplo, eu sou um microempreendedor,
Qualquer pessoa pode colocar sua marca lá? Qualquer Ou ainda pessoa. está num processo de análise de marcas que vão entrar para poder cuidar de toda essa logística e tudo mais? A gente tem uma central de vendas, então todas as marcas precisam entrar através dessa central de vendedores para cadastrar a sua loja. E aí a gente tem processos. Você pode fazer tanto manual, como você já fazer integração através de integradores clássicos, que quem tem marketplace vai já ter integração com eles, ou plataformas de e-commerce que a gente já tem integrado automaticamente. Então pensa que é uma dinâmica para você vir para o shop igual acontece em outras plataformas de marketplace também. Então, para quem já está acostumado com isso, já fica aí. Já sabe como faz. A dica é aquela câmera ali minha. Já sua. fica essa dica aí, gente, que você já está acostumado com marketplace, quer começar. Esse é o caminho. Então, mesma coisa, você tem que acessar a central de vendas do TikTok Shop, fazer o cadastramento, fazer o upload do seu catálogo, e a partir daí você tem um processo que vai levar um tempo ali até você ter a aprovação, começar a fazer e poder começar a explorar os diversos formatos que a gente tem. Porque a gente fala muito da live, mas a live é só um formato que você tem para vender dentro do TikTok Shop. Você tem o Shop Tab, você tem a página de produto e uma das partes que eu sou mais fã, a rede de afiliados que você comentou. A gente dá a possibilidade de todo mundo poder ganhar através do TikTok Shop. Então, se você é muito legal. Um lojista, você ganha criando a sua loja, mas se você é um criador de conteúdo, você pode ser um afiliado das suas marcas, né, que você tem mais afinidade, e com isso monetizar também. E claro, quando você divulga, você apoia também a comunidade. Eu trouxe o exemplo da Boca Rosa. Isso que eu te falar de cases, né? Bem. Eu acho que a Manu City também tá fazendo muito bem com o Gudai, que é uma marca dela de suplementos, sim. Que é bem legal, assim, eu vi que ela tá trabalhando forte isso, mas a Boca Rosa é um case pra vocês hoje, né? Ela é um case que a gente até reforçou semana passada no e-commerce Brasil, porque, de fato, ela faz essa lição de casa muito bem, de ter o produto, né, no TikTok Shop desde o dia 0, desde o início do TikTok Shop, usa a força da comunidade dela, não só para moldar o produto dela, para revisitar a estratégia de produto e também para vender, para ser a força de venda dela, né, fazendo a divulgação através da rede de afiliados. E outros, né, possíveis clientes ali estão usando não só o conteúdo dela para comprar. Eu, aliás, sou um exemplo disso. Outro dia eu vi várias vezes o conteúdo dela, da marca dela, e aí eu fui impactada por um conteúdo de um afiliado, e aí eu cliquei para ver. E aí eu falei assim, não é hoje que eu vou comprar essa base, porque faz muito tempo que eu já estou sendo impactada. E aí eu comprei pelo afiliado a base da Boca Rosa, a base Stick, que ela foi o primeiro produto que ela lançou, né? Então, realmente, é uma oportunidade de ganho ponta a ponta. É uma das belezas do TikTok mesmo. Também, né? O TikTok reconhece o criador de conteúdo como um trabalho. E eu acho que ele trouxe isso como um grande diferencial de mercado também, né? Quando a gente olha para o mercado de criador de conteúdo. E aí, você que trabalhou muitos anos dentro do marketing digital e de e-commerce, falar do TikTok Shop é uma nova revolução na forma de comprar e de vender. Sem sombra de dúvida. O que muda no mercado depois de um negócio desses? Olha, eu poderia falar para você já da operação, que é sem fricção, e que quem trabalha com e-commerce sabe exatamente qual é essa dor de você ter que gerenciar várias pontas. Mas eu acho que culturalmente muda, né? Então assim, a gente tem isso, só que o que eu queria frisar aqui é que a gente está falando de uma mudança da maneira como a gente se comunica, gera venda, e há uma tendência macro de mercado. Eu não vou saber citar nenhuma pesquisa aqui agora, mas buscando tendências de e-commerce, a gente vê isso. Não estou com nenhuma aqui na minha cabeça para te dizer o número exato, então eu prefiro não mencionar, mas há uma tendência que aponta a venda por entretenimento do e-commerce como uma das, né, tendências das maiores tendências, anos. Com toda certeza. E o TikTok, ele tem sido justamente o pioneiro nisso, né? Outros virão, com certeza, mas o TikTok tem aberto esse caminho. Então, para mim, que trabalho com e-commerce há muito tempo, eu tenho para te falar que eu acho que há muitos anos a gente não vê uma mudança tão grande quando a gente fala de entendimento de dinâmica para que você adapte o seu negócio e surfe nessa onda como esse momento agora. Porque, pensa só, a gente teve que aprender a criar anúncio de texto, né, para estar numa busca. A gente teve que aprender a começar a gerar influência nas redes sociais.
Só que a gente está falando agora de você não só ter um asset, um banner ou um texto, é você aprender a quebrar objeção em tempo real, é você se beneficiar de um canal que, né, quebra qualquer ali necessidade de você ter um bastidores, porque você fala de uma live, é vida real, você está ali no tete a tete ali quase com o teu cliente. Então é trazer uma experiência que a gente sabe que desde que o mundo é mundo, a gente compra porque pessoas compram de pessoas, e a gente avançou online até chegar no momento onde a gente volta a ter essa dinâmica, só que através de uma plataforma. Então, realmente, eu fico muito feliz de ter ali meus 17 anos de e-commerce, ter feito essa mudança de carreira, mas tá aqui agora de novo, voltando e vendo o e-commerce se reinventar. Então, é uma revolução, acho que é a reinvenção do modelo de compra digital. Modelo de compra, sim. Eu queria também falar um pouco sobre a questão do investimento que as marcas têm feito através de mídia. Né? Eu estou dentro das agências de publicidade o tempo todo e eu vejo cada vez mais que as marcas têm investido muito no TikTok. Têm colocado dinheiro de mídia no TikTok. Sim. Porque elas têm tido retornos muito consideráveis. Né? O TikTok ele é muito pró-marca, né? Quando você investe, você impulsiona, você tá lá dentro, você realmente vê uma performance muito interessante. E uma coisa que eu tô percebendo bastante é que são as marcas cada vez mais anunciando no TikTok, né? Elas estão usando o TikTok também como um veículo, né? Não só como o TikTok Shop, que é fantástico, que é essa plataforma, esse modelo de e-commerce muito genial que vocês têm feito, mas o veículo, porque lá tem um público muito grande de pessoas. Queria falar um pouco sobre isso. E aí eu volto a falar da questão de ser um ecossistema fechado, né, ali que você pode explorar de ponta a ponta. O que o anúncio faz, né? Quando você tem a geração do conteúdo, você cresce ali organicamente, você cresce em volume, tamanho, tudo isso é possível. Só que o anúncio, ele te permite ser muito mais assertivo. Então, eu quero vender, aumentar minhas vendas para o Nordeste, por exemplo. Sim. Eu posso fazer isso através da plataforma, porque eu vou direcionar o anúncio de acordo com a minha geolocalizado, necessidade. Né? E a gente tem diversas soluções de anúncios que eu poderia mencionar aqui para você, mas eu queria mencionar aqui, eu vou dividir o assunto em duas partes. A primeira, o TikTok vem trabalhando para que a gente traga cada vez mais soluções de automação para melhorar a vida do cliente, inteligência artificial, e a gente tem duas soluções que eu sou muito fã. Uma, que é o GMV Max, que a gente pode ali fazer justamente toda a operação do anúncio, a ferramenta vai entender o que é relevante e vai entregar o seu anúncio de acordo com a relevância. Tipo inteligência artificial. Entender que criativo funciona melhor ou não. É uma inteligência artificial nossa. E falando ainda de inteligência artificial, a gente também tem do outro lado o Symphony, que resolve a dor do criador de conteúdo, né? Imagina que você tem uma operação de e-commerce, você tem que criar vários anúncios, vários criativos para que você entregue relevância constantemente. E o Symphony é uma plataforma fantástica que você pode simplesmente pegar um criativo e mudar o fundo. Um criativo você tem a modelo, ali com a roupa, no outro criativo você pode pegar o mesmo, tá? E recortar e ter só a roupa. Você pode criar um copy através da plataforma. Você pode ter uma operação fora do país, narrar em outra língua. Enfim, você pode fazer o que quiser e resolve aquela dor da quantidade e qualidade que você precisa para ter a receita que você busca para o negócio. Então, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de automação, eu sou muito fã dessas duas soluções. E falando de shop especificamente, você pode impulsionar tanto o seu conteúdo, que você está criando para a sua loja, como o conteúdo dos afiliados também. Ah, é? Ou seja, você pode se fazer valer não só dos criativos que você está ali produzindo na sua loja, como os afiliados, você pode usar e performar também. O conteúdo deles. Imagina que você tem um afiliado que tem um conteúdo que está indo muito bem, mas organicamente, através, né, da influência dele, da comunidade dele. Você pode dar um push. Você pode dar uma impulsionada através das soluções que a gente tem dentro da plataforma e, com isso, diversificar os seus criativos também e aumentar a sua capacidade de entrega. Então, realmente, eu acho que quando você... E é importante, eu sempre gosto de falar isso. Entenda o que é seu objetivo antes de você começar a usar também, sabe? Porque se o objetivo é crescer venda e você tem um e-commerce, legal, vai por esse caminho. Agora, se o objetivo ali, você ainda não tem o e-commerce, você está numa etapa anterior, gera lead. Porque você pode, né, começar a ter o contato com o seu cliente. Mas é sempre importante você entender seu objetivo antes. Porque às vezes as pessoas chegam, saem usando e falam, não teve sucesso para mim, mas você precisa voltar a entender que no final do dia é uma estratégia de marketing e que saber a gente está fazer, colocando né? aqui. Saber fazer, porque se existisse uma fórmula mágica,
Não é sobre isso, né? Existem todas as Exatamente. ferramentas mágicas, Totalmente. mas a ideia, na verdade, é que você consiga também trazer a sua experiência e aquilo que funciona de fato para o seu negócio, né? Não tem Exatamente. outro formato de fazer. Exatamente. Você tem filhas, né? Você Eu estava tenho falando. 2 filhas. Que eu acredito que são, obviamente, de uma geração Gen Z, talvez até Elas antes. são alfa, né, na verdade. Eu ia falar um pouco sobre essa questão geracional, assim. Qual que... As pessoas falam muito sobre o Gen Z. TikTok, pelo menos tinha essa fala que o TikTok era de pessoas mais jovens. Mas hoje em dia eu acho que isso ficou bem, bem ultrapassado. Até porque a gente esquece que o próprio Gen Z já não tá mais tão jovem assim, né? Ele já tá fazendo 30 anos, gente. Exatamente. E aí eu ia te perguntar sobre qual é, na tua opinião, assim, a mudança de comportamento geracional que consome a plataforma. Olha, a gente, na verdade, hoje, vê o TikTok de maneira massiva. O TikTok, ele tem representatividade de todas as faixas etárias. Eu sempre trago o exemplo do meu pai. Meu pai é a primeira pessoa que vê os vídeos que eu posto, sempre adora o TikTok, interage super com o TikTok. E a geração dele tá massivamente já lá no TikTok. É uma das faixas etárias que a gente mais vê crescer dentro da plataforma, né? 55 A minha avó mais. adora também. Então, quem ainda tá olhando pro TikTok achando que é uma plataforma pra gente jovem, gente, eu gosto sempre de lembrar isso, o Gen Z tá ali fazendo 30 anos esse ano, então até o Gen Z já não é tão jovem assim, mas não, o TikTok hoje, brincadeiras à parte, é uma plataforma que atende de maneira massiva ali, toda a representatividade do público online brasileiro pode ser encontrada lá. Legal. Sil, pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco para mulheres que querem seguir uma carreira como a sua, que querem chegar onde você chegou, que querem construir esse legado, essa jornada tão bonita, né? E que fale com tanta paixão, assim. Você fala com tanta paixão. Eu amo o que eu faço, eu não consigo não trabalhar com o que eu amo. É impressionante, assim. Sim. Existe uma paixão aí dentro. Qual conselho, qual dica, o que é que você gostaria de dizer para essas publicitárias ou para essas mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, que sonham estar onde você está? Olha, sem sombra de dúvida, eu converso com muitas mulheres, com muita gente, e eu vejo que, às vezes, é muito fácil você desistir, porque você teve filho, porque... né, às vezes a gente se sente bloqueada por alguma razão, ou até impostora, né? E eu falo sempre que não é que eu não tenha tudo isso. Eu tenho vontade de pensar, será que eu estou negligenciando estar mais com as minhas filhas? Mas eu sei que eu também sou exemplo para elas, né? Então eu tenho um papel de não só trabalhar por mim, mas de ser o exemplo do que elas querem ser amanhã. E de uma maneira, olhando para o que eu faço também, eu acho que ter encontrado o meu propósito e saber que, para mim, é estar dos dois lados, né? Era ser mãe, mas também ser profissional, que importa, me dá forças todos os dias para validar minhas escolhas. Inclusive para ter a síndrome de impostora que eu tenho, sim. Semana passada eu fiz uma sessão ao vivo de mentoria no e-commerce Brasil e me fizeram essa pergunta: você já teve síndrome do impostor? Aí eu falei, olha, nas últimas horas não, mas ontem eu tive, porque eu tenho ela praticamente todos os dias. Só que a maneira como você olha para ela é o que pode mudar o jogo. Porque para mim ter a síndrome do impostor significa que eu estou novamente diante de uma coisa nova, que eu até hoje não sei, mas que agora eu vou ter a síndrome, vou achar que eu sou, né, péssima, mas eu vou aprender, eu vou pular, e aí amanhã eu vou olhar para trás e falar, olha, aquilo lá me deixava com medo, hoje não me deixa mais. Então, é sempre tentar olhar, e eu fiz até uma analogia aqui, você falou que é para terminar e eu não estou terminando. Imagina! Eu fiz uma analogia com o meu parto, porque eu tive parto natural, olha, já fazendo um podcast materno aqui. Amo. Eu tive um parto natural, né, que eu tive aquele parto que a gente, né, não tem humanizado, não tem anestesia, nada, e para isso tem que trabalhar a mentalidade, né? Eu lembro que minha doula falava para mim, revisite a sua relação com a dor. E eu revisitei. Justamente porque na hora que você vem a dor ali do parto, que, né, dizem que é uma das piores dores que a gente pode ter no mundo, se você pensar que é uma dor da vida, não uma dor da morte, vai te ajudar a passar por ela e entender que cada uma vez que você passa por essa dor, você está mais próximo de ver o grande amor da sua vida, que é a sua filha, do que, né, qualquer outra coisa. Então, quando você tem a possibilidade, eu não quero entrar aqui numa vibe de
coach good vibes, mas Não, mas eu acho que é quando a gente tem a importante. capacidade de se ressignificar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos medos, a gente tem a possibilidade de, depois que a gente passa por elas, olhar para trás e entender que, opa, passou. E eu falo isso porque eu, com 22 anos, eu não conseguia nem me apresentar em inglês. E hoje eu trabalho num grupo global que eu falo inglês, porque eu corri atrás e aprendi isso e era uma dificuldade que eu tinha. E esse é só um exemplo mais tangível, mas eu faço isso com a minha carreira como um todo. E se eu posso contribuir para as outras pessoas, para as outras mulheres falar isso, eu acho que nunca desista diante das dificuldades, por mais simples e genérica que pareça essa frase, porque você pode mudar o jogo justamente porque você passou por elas. Nossa, que honra te conhecer. Obrigada, igualmente. Aprendi muito eu com adorei. você. E obrigada por trazer. Maravilhosa. E obrigada por me permitir trazer aqui não só sobre o TikTok, mas sobre mim também. Um prazer imenso. Para mim também. Mesmo. Acho que vocês gostaram, né? Porque eu amei, até me emocionei aqui no final. Foi incrível, realmente. É uma grande escola estar sentado aqui com pessoas como a Silvia, que traz essa bagagem como mulher, como profissional. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.